galera, fazer esse vídeo causa uma certa estranheza em mim, porque não tem muito o que falar sobre esse acontecimento. O fato é que Bolsonaro falou sobre as meninas venezuelanas em 2 podcasts nos últimos 60 dias e disse sim que elas estavam se arrumando para praticar prostituição e assim levar sustento para as suas casas. Ele disse isso em 2 momentos. E hoje ele soltou um vídeo ao lado da sua mulher Michele Bolsonaro, onde ele nega que tenha dito isso, nega que tenha falado isso e faz algumas afirmações bastante mentirosas. Ele também soltou um vídeo na sua campanha eleitoral na televisão, nas campanhas gravadas, onde ele também pede perdão por suas palavras grotescas, E ele diz lá no vídeo, na sua campanha gravada, que se ele tem umas palavras grotescas, é na verdade apenas o jeito dele de falar, mas que ele demonstra ser e é uma pessoa muito preocupada com o estado do povo brasileiro. Eu quero dizer para você uma coisa, eu vou usar as próprias palavras de Bolsonaro para te provar que não. Bolsonaro não está preocupado com as condições do povo brasileiro e muito menos ele se arrependeu. Eu sou o Marcos Vinícius, esse é o meu canal Espiritualidade Urgente, porque é urgente que nós possamos recuperar a saúde emocional do nosso Brasil. Esse é o meu maior objetivo aqui, especialmente sendo eu um cristão. Muito bem, no vídeo gravado para a campanha eleitoral, Bolsonaro aparece lendo um texto, porque parece que ele não tem muita facilidade de enfrentar determinados assuntos que são contrários a ele com naturalidade. Então, sem naturalidade alguma, ele faz esse pedido de perdão, dizendo que, ora, se as minhas palavras são ruins, eu peço que vocês entendam que elas são ruins, porém eu estou preocupado com vocês e se alguém se sentiu ofendido, humildemente eu peço perdão. No vídeo que ele soltou hoje, ao lado da Michele Bolsonaro, ele diz que, na verdade, o que ele falou foi fruto de preocupação sincera do que estava acontecendo. Eu vou deixar para vocês no card e vou deixar também no comentário fixado um vídeo do Maurício Ricardo, lá do canal Fala MR, Maurício Ricardo, aquele do charges.com, onde ele analisa de uma forma muito certeira a fala de Bolsonaro no vídeo que ele soltou hoje, no vídeo que ele soltou na terça-feira, para se justificar das suas falas absurdas. E ele lá aponta uma coisa: Bolsonaro mente e tem quem acredite. Esse é o grande problema. Você acredita. Eu quero falar, diferente do Maurício Ricardo, eu quero falar um pouquinho para quem se diz cristão. Eu quero usar aqui a fórmula cristã do arrependimento para poder mostrar para você que não, Bolsonaro não se arrependeu coisa nenhuma e o que ele falou no vídeo hoje ao lado da Michele é uma bruta de uma mentira. Ele não se arrependeu de verdade. Antes da gente entrar no tema, então, quero te fazer aquele convite: se inscreve no canal, deixa aí o seu joinha aí já no início do vídeo, porque quando você faz isso, o algoritmo entende que o assunto é relevante e então assim espalha para mais pessoas. Deixa o seu joinha, faz um comentário e não deixe de se inscrever para que outras pessoas possam ter noção do que a gente está falando aqui, especialmente que outros cristãos tenham noção. Então, Bolsonaro, ele promete proteger valores cristãos. Esse é um dos motes de Bolsonaro, esse é um dos motores da sua campanha, patrocinada inclusive por pastores que o apoiam de uma forma quase que idolatrada, divulgando fake news, divulgando diversas mentiras em suas igrejas. Esse é um assunto para um outro vídeo que eu pretendo fazer depois, as mentiras contadas pelos pastores para apoiarem Bolsonaro. E esses pastores ajudam Bolsonaro a criar essa imagem de pretenso cristão. Bom, é sempre bom lembrar que Bolsonaro se apresenta como católico, mas também às vezes parece que ele é evangélico.
nós podemos lembrar agora recente da sua ida à Aparecida, e ele se recusou a participar da hóstia, da comunhão católica, sendo muito grosseiro, sendo muito mal educado com os padres ali e demonstrando um desrespeito muito grande ao que estava acontecendo. Isso é uma forma dele jogar para a população evangélica que ainda acredita nele, e eu espero que esse vídeo ajude diversos evangélicos a pararem de ter essa crença cega nesse homem. Para isso, então, eu quero te falar sobre o padrão de arrependimento cristão. Se Bolsonaro realmente é um cristão, o pedido de arrependimento dele deveria partir das seguintes premissas. Primeira premissa: admissão do erro. Bolsonaro não admite que errou. Bolsonaro, especialmente no vídeo que ele aparece ao lado de Michele, dizendo que ele na verdade estava preocupado, que ele mandou a Damares ir lá 1 ano e meio atrás nessa casa das refugiadas venezuelanas para saber o que estava acontecendo. Olha a mentira aí sendo desmascarada pela própria fala dele. Se ele mandou a Damares há 1 ano e meio para verificar o que realmente estava acontecendo, porque nos últimos 60 dias, por 2 vezes, ele afirmou categoricamente que elas estavam se arrumando para se prostituírem. Bom, se há 1 ano e meio a Damares foi lá e não houve nenhuma investigação, ninguém foi preso, essa casa não foi fechada, essas meninas não foram protegidas em alguma instituição do Estado, se nada disso aconteceu, das duas uma: ou Damares não foi lá para resolver coisa nenhuma, ou se ela foi e descobriu, como ele mostrou nesse vídeo de hoje, que não era isso que estava acontecendo, Bolsonaro é um mentiroso, porque ele afirmou nos últimos 60 dias, e especialmente naquele vídeo que ele diz que pintou um clima, que essas meninas estavam se arrumando, não porque estavam sendo ali treinadas dentro de uma perspectiva de alguém que estava dando um apoio a elas, para elas se sentirem bem como pessoas, mas porque elas estavam se preparando para se venderem como prostitutas nas ruas. Então a primeira coisa, o primeiro padrão de um cristão para demonstrar arrependimento é a admissão do erro. É dizer, sim, eu errei. Especialmente porque ninguém pediu para ele se arrepender. Ele deveria reconhecer a ofensa e então ele fazer o que é o certo, admitir o erro. Por isso que eu gosto muito da filosofia dos Alcoólicos Anônimos. Os Alcoólicos Anônimos partem dessa premissa. Se você nunca admitir que você é um alcoólatra, o seu processo no Alcoólicos Anônimos, ou Alcoólatras Anônimos, nunca irá iniciar. Assim também é na terapia, na psicanálise, na psicologia. Se você não admitir que você precisa de ajuda, você nunca vai melhorar. Bolsonaro nunca vai deixar de mentir, porque ele, para consertar as suas falas, ele mente de novo, ele oculta, ele dissimula. Então o primeiro passo seria ele dizer, sim, eu errei com essas meninas, eu julguei, eu fui errado, eu não deveria ter dito isso, e eu me arrependo profundamente disso. Se ele queria passar essa imagem de pseudo-cristão, de pretenso cristão, que ele diz que é. A segunda característica deste arrependimento nos moldes de um cristão é a seguinte: não há condicionante. Você não pode condicionar o seu pedido de cristão ao comportamento do ofendido. Ele diz, especialmente ele diz lá no vídeo que está no programa eleitoral dele, se eu ofendi, isso é muito usado pelas pessoas que ofendem, mas não querem realmente reconhecer que erraram. Elas usam o condicionante. Olha, se eu fiz, se eu ofendi, se as minhas palavras machucaram. Não, olha, eu errei e eu sei que as minhas palavras machucaram. Não se usa o condicionante quando você está pedindo perdão. Eu acho que, inclusive, o senhor Silas Malafaia, o senhor Marcos Feliciano, o senhor Edir Macedo, o senhor Robson Rodovalho e tantos outros pastores que estão apoiando o Bolsonaro, que estão instruindo o Bolsonaro, o pastor da Michele, o Evalandro, tantos pastores deveriam ensinar isso para Bolsonaro, especialmente se ele diz que ele é um cristão ou que ele defende valores cristãos. Mas de repente a gente se lembra que quem batizou o Bolsonaro no Rio Jordão foi um pastor que foi preso, né? O pastor Everaldo, envolvido com corrupção. Talvez por isso, então,
possa ser, né, vamos dar a ele, como diz o Maurício Ricardo, o benefício da dúvida, não teve um pastor para ensiná-lo. Na verdade, os pastores que estão em torno de Bolsonaro só estão por interesses inconfessáveis e para pautar a vida moral alheia, né? É na verdade isso que acontece. Então, na verdade, eles não têm tempo de ensinarem o evangelho ou de discipularem corretamente esse pretenso cristão salvador da pátria que seria Jair Bolsonaro. A terceira fator de um arrependimento cristão é que quando você se arrepende, fica a dica, Bolsonaro, quando você se arrepende, você não precisa apregoar a sua humildade. Ele fala lá no vídeo do programa eleitoral dele, humildemente lendo, lembre-se disso, ele está lendo um texto que prepararam para ele. Humildemente eu peço perdão. Você não precisa apregoar a sua humildade. Por final, para mostrar para vocês que, na verdade, Bolsonaro não se arrependeu coisa nenhuma, e inclusive vou dar um outro elemento muito importante aqui para vocês sobre isso, mas a última característica que eu gostaria de apresentar para você é: quando você pede perdão, o ideal é que você faça um gesto de reparação em relação à pessoa a quem você pediu perdão. O que seria reparação nesse caso de Bolsonaro e do clima que pintou com as meninas lá venezuelanas que estavam ali naquela comunidade pobre? Qual seria a reparação? Eu vou dizer para você, Bolsonaro, eu vou dizer para você, Damares Alves, que adora apontar o dedo para o pecado e para o erro dos outros. Eu vou dizer para você, Michele Bolsonaro, que fica posando de mulher piedosa. A reparação seria Bolsonaro ir na casa dessas meninas e mostrar para elas o quanto ele errou em relação a elas, julgando-as, dando a elas um estigma, estigmatizando essas meninas, deixando-as abandonadas, se é que lá havia o risco de prostituição infantil, de abuso infantil. Ele deveria ir lá, ele pessoalmente, e demonstrar o seu arrependimento. Não é mandar duas escudeiras para fazer uma operação abafa, porque já está aí claro que elas fizeram de tudo para que essas meninas não falassem nada, para que esse grupo que apoia as refugiadas não falasse nada, ficasse tudo debaixo dos panos, que é como os hipócritas gostam de fazer. Os hipócritas, eles não têm coragem de expor as suas fragilidades e as suas fraquezas. Eles sempre encontram um tapete para colocar a sujeira debaixo do tapete. É por isso que, tocando nesse assunto de abuso infantil, a maior parte dos abusos contra jovens abaixo dos 14 anos, ou seja, o abuso contra vulneráveis, acontece dentro de casa. 78% dos abusos nessa faixa de idade, dos 5 aos 14 anos, acontece dentro de casa e as pessoas colocam para debaixo do tapete. Bolsonaro mentiu, Bolsonaro não se arrependeu, Bolsonaro mentiu no vídeo que ele aparece ao lado de Michele dizendo que ele fez alguma coisa, porque se ele tivesse realmente feito, ele não citaria agora, nesse momento, que essas meninas estavam ali para se prostituir. Você está sendo enganado e manipulado pelo seu líder. Sabe por quê? Porque eu te mostrei aí que Bolsonaro não tem nenhuma decência em atropelar os valores cristãos e, ainda por cima, mentir sobre o acontecido para se proteger e não se expor. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Não permita que ninguém determine a sua consciência. Não. Analise e veja. Não há uma verdade, não há uma sinceridade. Na verdade, é uma falsidade, é uma montagem de uma cena para tentar continuar enganando as pessoas, e você não merece ser enganado. Não vão continuar distorcendo a verdade do Cristo em benefício próprio, em benefício de interesses políticos inconfessáveis. E como tem aí muita gente falando, a mentira tem um pai
E se você é cristão, você sabe quem é o pai da mentira. Um forte abraço, te vejo no próximo vídeo. Não deixe de se inscrever, não deixe de deixar o seu comentário. E eu quero dar só um último recado. Comentário desrespeitoso é deletado de imediato. Você pode argumentar, desrespeitar, não. Fique bem, vamos defender a democracia até o fim.